Sim, chegamos ao nosso quinto módulo. A gente já está praticamente assim naquela dobradiça divisória do tá mais perto do fim do que do começo, sabe? Mas a gente vai aproveitar bastante cada módulo e nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre crescimento espiritual. A gente já falou sobre discipulado, a gente já falou sobre evangelismo e agora crescimento espiritual. Qual que é a importância desse crescimento espiritual? E também para te lembrar que esse é o objetivo dos clubes bíblicos. Nós desejamos desenvolver uma geração de adolescentes, juniores, de jovens que vivem uma prática bíblica, que tem um desenvolvimento espiritual. Bom, rapidamente, como no começo de todo módulo, relembrando os dois objetivos do Ministério com Igrejas Locais. Primeiro, todo estudante em todo lugar ouvindo o Evangelho para um amigo. E segundo, todo estudante crescendo em sua caminhada com Cristo. Clubes bíblicos, ele desafia a pessoa, o jovem, o adolescente, a uma caminhada de crescimento espiritual. E como é que se dá essa caminhada de crescimento espiritual? Bom, a gente tem algumas ferramentas, mas algumas diretrizes que a gente segue. Primeiro, a hora silenciosa. Se você olhar aqui atrás, você vai ver tanto a hora silenciosa de jovens, quanto a de adolescentes, como a de juniores, tá bom? Todas ali, essa devocional. A gente quer que eles entendam que ter um tempo devocional não tem muita relação com cumprir uma série de exigências, mas tem a ver com crescer no seu conhecimento, no seu relacionamento, na sua amizade com Cristo. Por 2 anos, eu trabalhei em uma comunidade ribeirinha chamada Furo do Tauá. Lá no Furo do Tauá, a gente tinha que ir para uma igreja, um ponto de pregação, né, onde a gente falava o evangelho ali, e a caminhada para essa igreja era de ali, entre 1 e 2 horas de caminhada. Nessa caminhada, a gente cruzava por alguns moradores ali da área, e eu me assustei da primeira vez. Eu passei por um deles e ele fez ih! Eu falei, que é isso? Aí eu passo por outro e faço oh! Passou por assim, ih! E vai mudando o som, e cada pessoa faz um som, mas eles se comunicam assim. De tal forma que depois de 1 ano ali, eu já estava super comunicando com as pessoas. Eu passava e falava assim, oh! Ih! Opa! Tudo bom? E era uma forma de falar, oi, tudo bem? Tudo bem? Bom te ver, tchau, tchau. Tudo com um som. E quando eu consegui fazer isso e passar por aquela rua falando com as pessoas, só por som, eu me senti, cara, eu conheço esse pessoal. Eu sei cada som que eles vão fazer. Eu sei como cumprimentá-los, eu conheço eles. E aí fazendo uma devocional, falando com o Senhor, eu pensei, não, eu não os conheço. Eu os cumprimento, eu passo por eles. Eu não como com eles, eu não converso com eles, eu não pergunto o nome deles, eu não sei quem eles são, eu não sei qual é a história deles. Eu só passo e faço assim, E às vezes o que a gente faz com os nossos ministérios com a juventude é criar toda uma geração, desenvolver toda uma cultura de jovens, de adolescentes, juniores que passam por Deus e falam, tudo bom? Todo domingo à noite, eles vão na igreja e fazem, mas eles nunca param e falam, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero passar tempo com o Senhor. Eu quero me envolver. Eu quero ler a Tua palavra e meditar nela. Não tem como ser cristão sem desenvolver um relacionamento com Deus. E esse é o objetivo com a hora silenciosa, com a nossa devocional, ter relacionamento, falar verdadeiramente com Deus. Segunda estratégia, memorização de versículos. Gente, memorizar as escrituras não tem muita relação, não tem muito a ver com enfiar a informação na mente dos jovens, porque eles já têm muita informação. Eles são bombardeados por informação o tempo inteiro. Mas é sobre encher e transformar corações. Eu preciso confessar para vocês que eu tenho quase que uma compulsão por comprar animais. Eu gosto muito de animais. Na minha casa tem minhoca, camarão, cachorro e coelho. E a internet descobriu que eu gosto muito de animais. E a gente brinca, né, que você não pode falar perto do celular porque as empresas vão ouvir, aí você só vai receber mensagem daquilo. E é um fato. Eu só recebo propaganda de animais. De tal forma que chegou um dia, gente, sério. Eu acordei no meio da noite, peguei o celular, comecei a mexer e começou a vir propaganda. E quando eu vi, eu já estava colocando o cartão de crédito para comprar uma iguana. Eu parei, olhei para minha esposa e falei, Senhor, eu estou comprando uma iguana no meio da madrugada, eu não preciso de uma iguana.
Eu não preciso de uma iguana. Mas já tinham ali 10 dias que eu só recebia propaganda de iguana. De tal forma que eu comecei a pensar, talvez eu precise de uma iguana. Quando a gente olha para como a modernidade utiliza esse inculcar na mente, é negativo, Mas se você olhar pelo ponto positivo, e se ao invés de inculcar propagandas, eu colocar na cuca, eu colocar na minha mente coisas relevantes e concernentes à vida eterna? A Bíblia já sabia disso muito antes desses psicólogos comportamentais desenvolverem as propagandas e a logística da internet. Deuteronômio 6 já nos diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Falarás ao deitar-te, ao levantar, ao caminhar pelo caminho. Coloca na mente do teu filho. Memorize as escrituras, não só para ter uma informação a mais, mas para que esse inculcar, para que a escritura, martelando, batendo, dia após dia, na sua mente, vá para o seu coração e traga transformação. Para que no futuro, quando o teu filho de futuro te perguntar: pai, mas por que a gente segue todas as regrinhas? Pai, por que a gente vive assim? Pai, por que eu preciso ir para o clube bíblico toda semana? Pai, por que eu preciso ir para a igreja toda semana? Filho, porque um dia nós éramos servos do faraó no Egito, mas o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E para lá, meu filho, nós não queremos mais voltar. Filho, porque um dia nós éramos servos do pecado, mas o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E para lá nós não queremos mais voltar. E quando você falar isso para o seu filho de futuro, ele vai entender. Porque a palavra está no coração, a palavra está na mente, está internalizado. Isso é memorizar as escrituras. Não é só um decorar para ter uma informação a mais no HD. Não é isso. Então, oração silenciosa, memorização das escrituras, estudo das escrituras. Esse estudo da Bíblia não é apenas ensinar o jovem para que ele tenha conhecimento, para que ele saiba, teve lá tal historinha, não. Mas é ensinar com o objetivo de que eles apliquem essa verdade das Escrituras na vida deles. Não é ensinar para acumular conhecimento, mas ensinar para que esse conhecimento gere transformação de vida. Oração silenciosa, memorização das Escrituras, estudo das Escrituras e serviço. Gente, o serviço cristão, ele não tem relação com trazer glória para você mesmo. Nossa, olha como eu sou bonzinho. Trabalhei para o Senhor hoje. Mereço pelo menos um confete, um elogio, um holofote. Não. É sobre ajudar os liderados a entender que a glória pertence ao Senhor. Ajudar eles a entender que tudo que a gente faz, todo o nosso serviço é para o Senhor e a glória é para Ele também. Sempre que a gente fala sobre clubes bíblicos, a gente fala de 2 espaços. Primeiro, um espaço para a realização do clube em si, para a realização do estudo semanal em si, mas também espaços de trabalho. Espaços onde o jovem vai poder pôr em prática, frutificar. Como assim? Vamos num hospital fazer visitação hospitalar com os jovens da igreja. Vamos reformar uma praça da cidade que está destruída. Que a comunidade veja uma igreja relevante, uma igreja vibrante, uma igreja atuante. Vamos colocar os adolescentes na recepção ali para falar boas-vindas para os visitantes. Trabalho, serviço. Vamos pegar os jovens e colocar eles para vigiar carro, fazendo uma escalinha para que eles não percam os cultos. Serviço, mão na massa. E quando eles forem trabalhar, seja você o primeiro. Seja você o primeiro a demonstrar o seu serviço por fidelidade, por gratidão a Deus. Não para se exaltar, para enaltecer como você trabalha para Cristo. Tá bom? Então, oração silenciosa, memorização das Escrituras, estudo da Palavra de Deus, serviço e fidelidade à igreja local. Gente, esse é um ponto central. A gente não quer uma igreja dentro da igreja. A gente não quer um pequeno grupo que cresça ao ponto de ser uma igrejinha. E aqueles meninos, o pequeno grupo é na quarta, eles são frequentadores da igreja só na quarta. Eles não vão no domingo, eles não vão nas outras atividades, eles não se envolvem com o dia a dia, com o ser igreja. Ser ativo na igreja não tem a ver com uma obrigação, mas é sobre ser uma parte do corpo
de crentes em Cristo Jesus. Que esse jovem, adolescente júnior, se entenda como uma parte dentro do todo, que é ser corpo, que é ser membro dessa igreja invisível, do corpo de Cristo na Terra. Tá bom? Então, quando a gente fala sobre esse crescimento espiritual, a gente já viu lá hora silenciosa, memorização das Escrituras, estudo das Escrituras, serviço cristão, fidelidade à igreja local e, por fim, testemunho do Evangelho. Gente, desenvolver um testemunho do Evangelho não é ensinar os seus juniores, seus adolescentes e seus jovens a fazer uma apresentação evangelística. Não é sobre pantomima, não é sobre ir num semáforo e estender uma faixa, não é sobre ir numa praça, fazer uma dança e terminar com um momento evangelístico, não. Isso é importante sim, mas é sobre terem conversas evangelísticas, é sobre ter um evangelismo que ecoa, sobre um evangelismo que é dia a dia, que é a sua vida e não um momento dela, tá bom? Gente, entendam, é um processo de crescimento espiritual, não tem como você encurtar, não tem como você fazer, eu vou pegar tal atalho, não. Crescimento é um processo. Respeita o tempo do seu adolescente, do seu junior, do seu jovem. É um processo, tá bom? Pessoas bíblicas, pessoas transformadas pela palavra de Deus, elas advêm de um programa bíblico, como a gente falou lá no primeiro módulo, lembra? Um programa bíblico, ele é um veículo para uma prática bíblica. Um propósito bíblico, ele é a visão correta da vida a partir das lentes da palavra de Deus. Uma prática bíblica é a palavra de Deus aplicada ao cotidiano e os princípios bíblicos são a base. A palavra de Deus é a base, é o início, é de onde a gente começa esse processo de crescimento espiritual. Gente, agora as nossas perguntas para a discussão. E lembra, se possível, anota essas perguntas, digita essas perguntas e manda para a gente por e-mail para a gente poder ter esse feedback, para a gente poder ter essa interação com vocês, tá bom? Gente, dentro das perguntas para discussão, a primeira, qual que é o alvo de crescimento espiritual que o seu grupo mais precisa desenvolver? Qual que é o alvo que o seu grupo aí na igreja mais precisa desenvolver dentro desse crescimento espiritual? Segunda, qual que é o alvo de crescimento espiritual que o seu grupo mais precisa fortalecer? Primeiro, precisa desenvolver, precisa começar a ter. E o segundo, já tem, mas precisa fortalecer. E terceiro, como é que você pode fomentar, estimular no seu grupo essas áreas de crescimento espiritual? Gente, obrigado por estar com a gente até aqui. A gente termina mais um módulo e a gente se vê muito em breve no próximo módulo.